Fala pessoal, dando continuidade, hoje vamos falar sobre os resistores em paralelo e o divisor de corrente. Esse é mais um assunto da nossa série de leis básicas de circuitos elétricos. Lembrando da aula passada, em que a gente viu sobre a associação de resistências em série, a gente falou que a associação de resistores é um processo que consiste em encontrar uma resistência equivalente que substitui determinada quantidade de resistências em um circuito por uma única resistência. E o objetivo disso é simplificar circuitos. E aí, com simplificar, a gente quer dizer que um circuito vai se tornar mais fácil de ser resolvido. Haja vista que dessa maneira seria possível diminuir o número de nós e de malhas de um circuito, diminuindo, consequentemente, o número de equações a serem resolvidas. No caso de uma de uma associação de resistências em paralelo, a gente vai substituir resistências que estão em paralelo por uma única resistência equivalente. De forma semelhante como a gente viu para resistores em série, vamos fazer a seguinte analogia. Vamos pegar um circuito simples com duas resistências em paralelo, submetidos a uma única tensão, né? Já que eles estão em paralelo, uma única tensão imposta por essa fonte de tensão independente. Pela lei de Ohm, a gente sabe que essa corrente I1 que flui pela resistência R1 é V sobre R1. Mesma coisa para o resistor 2. I2, que é a corrente que flui pelo resistor 2, é V, a tensão a qual esse resistor está submetido, sobre a resistência R2. Além disso, pela lei de Kirchhoff das correntes, a gente sabe que essa corrente I ela é igual a I1 mais I2. Combinando essas duas equações, a gente encontra que I, a corrente que flui pela fonte, é igual a V sobre R1 mais V sobre R2. Isolando o V, a gente sabe que a corrente I é dada por V que multiplica 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. E aí vamos tentar encontrar, através de um exemplo simples como esse, a equação genérica que pode nos auxiliar a encontrar essa resistência equivalente para resistores em paralelo. Então, do slide anterior, a gente viu que esse circuito aqui, a corrente dele pode ser obtida por essa equação. Então, esse circuito, a mesma equação. Ao fazermos uma associação em paralelo, a gente vai encontrar uma resistência equivalente. E quem é essa resistência equivalente? Vamos lembrar que o I ele é dado por V que multiplica uma certa grandeza de resistências. A gente pode substituir isso daqui por I é igual a V sobre REQ, resistência equivalente. E quem é 1 sobre REQ, que está nessa equação aqui, né? É justamente todo esse termo aqui, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, certo? Se a gente for fazer uma manipulação matemática aqui nessa equação, a gente vai ver que 1 sobre REQ é R1 mais R2 dividido por R1 vezes R2. E aí, obviamente, isolando o próprio REQ, que é a nossa variável de interesse, a nossa variável de interesse não é o inverso da resistência equivalente, sim a resistência equivalente, a gente vai encontrar que a resistência equivalente, para um caso em que dois resistores estão em paralelo, é a resistência do primeiro vezes a resistência do segundo, dividido pela soma dos dois. Em um caso genérico, a resistência equivalente de vários resistores em paralelo, 1 sobre essa resistência equivalente, ou seja, o inverso dela, vai ser o inverso de cada uma das resistências em paralelo somadas entre si. As N resistências possíveis que poderiam existir em paralelo. Então, com isso, a gente encontrou uma equação genérica para resistores em paralelo, certo? E aí a gente pode partir para o conceito de divisor de corrente, com base nessas resoluções. Divisor de corrente é um princípio básico que tem por finalidade encontrar as correntes em cada resistor em particular, se tratando de uma associação em paralelo. Para isso, é necessário saber a corrente a qual a associação paralela está submetida, a resistência equivalente e a resistência particular do resistor em paralelo ao resistor que se deseja saber a corrente.
Vai ficar um pouco mais claro. Vamos ver um caso genérico, de novo, com dois resistores, R1 e R2. Se um divisor de corrente tiver dois resistores, R1 e R2, em paralelo, com a corrente de entrada igual a I, as seguintes equações serão válidas. No caso do I1, que é a corrente que passa pelo resistor R1, ela é dada por a resistência contrária, que está em paralelo com a resistência que eu estou interessado em descobrir a corrente, ou seja, R2, dividido pelo somatório das duas resistências, isso tudo multiplicado pela corrente que flui da fonte principal, que impõe a tensão em que esses dois resistores estão submetidos. Para a corrente que passa pela resistência 2, é de uma forma análoga. I2 é igual a R1, que é a resistência em paralelo à resistência que eu estou interessado em descobrir a corrente, dividido pelo somatório das duas, isso tudo multiplicado pela corrente imposta pela fonte. Então aqui a gente dá para descobrir uma regra geral, né, para dois resistores em paralelo, que é sempre a corrente do resistor que eu estou interessado, no caso R1 aqui, vai ser a outra resistência, que não a resistência que eu estou interessado, a resistência em paralelo, dividido pelo somatório das duas, vezes a corrente de entrada, digamos assim, para os dois resistores que estão em paralelo. E aí, com isso, a gente consegue descobrir uma equação genérica para divisor de corrente, assim como fizemos para divisor de tensão. E aqui vale uma observação. Muitas vezes, quando a gente faz associação em série ou associação em paralelo, a gente deixa de poder obter diretamente alguma grandeza elétrica que estamos interessados. Por exemplo, nesse caso aqui, temos dois resistores em paralelo, corrente 1 e corrente 2, certo? Se fizermos a associação em paralelo e simplificarmos o circuito dessa forma, e através desse circuito aqui, a gente não consegue descobrir quem é I2, por exemplo. E por isso que o divisor de corrente é tão importante, porque mesmo dividindo, mesmo encontrando a equivalente para o circuito, a gente consegue aplicar uma equação em que a gente consegue encontrar uma grandeza elétrica referente ao circuito pré-simplificação. A mesma coisa serve para o divisor de tensão. No divisor de tensão, a gente simplifica o circuito e a gente perde a grandeza elétrica tensão em cada um dos resistores particulares, já que eles foram simplificados a uma resistência equivalente. Mas, aplicando o divisor de tensão, a gente conseguiria encontrar a tensão em cada um dos resistores em particular. Com isso, a gente encerra divisor de tensão, divisor de corrente e associação de resistores. E, por fim, vamos tratar de um exemplo numérico em que esses dois conceitos são utilizados. Isso vai ficar para a próxima aula. Até lá!